A gente continua nesse tema da quadrilha que atraía homens gays para falsos encontros. Era armadilha para sequestro, como eu acabei de dizer. Maicon Leão tem os detalhes pra gente. Maicon, é com você. Malta, a armadilha é praticamente aquela mesma de sempre. As vítimas eram escolhidas por meio de aplicativos de encontros e mensagens, e quando chegavam no local com a expectativa de ter um date, um encontro, na verdade, a vítima era rendida, amarrada, e aí com uma faca, um simulacro de arma de fogo, era obrigada a passar a senha do celular, dos aplicativos bancários, em alguns casos, até os veículos eram levados. Até agora, cerca de 40 pessoas foram vítimas dessa associação criminosa. Daqui a pouco a gente traz os detalhes desse caso. Nossa, praticaram um crime 40 vezes. Está preso o homem que foi condenado por jogar um pedaço de pau e ferir um motorista. Ele estava foragido desde 2019. Kátia Gomes. A motorista dirigia entre Braslândia e Ceilândia quando o veículo foi atingido por um pedaço de madeira, que atravessou o vidro e atingiu a cabeça desta mulher, que recebeu cerca de 40 pontos, né? Esse crime foi em 2019 e só agora o autor foi preso. Eu volto com você, Mal. Já veremos os detalhes. Viaturas do SAMU estão quebrando no meio da rua por falta de manutenção. Vitória Mello. Dos 94 veículos, 34 estão quebrados, Felipe. Servidores denunciam que tem regiões aqui do DF que estão sem cobertura. E essa situação tem aumentado o tempo de resposta dos atendimentos de emergência. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes e traz as denúncias dos servidores do SAMU. E na cidade ocidental, um porteiro foi violentamente agredido por um morador. O agressor não desiste e vai atrás do porteiro e passa a dar vários socos e chutes. Caí e vi que ele continuou me batendo, só que eu já não tinha mais reação alguma. Aí ele começou a chutar minha cabeça, a pisar no meu peito e eu desacordei. Como é que pode, né, gente? Estamos de volta, 11h49. Ó, não tem um filho no Brasil que nunca tenha ouvido a mãe dizer: nessa casa é tudo eu! No dia que eu morrer que vocês vão me dar valor! Você tá procurando o quê? A roupa? Se eu for aí achar, eu vou esfregar na sua cara, você vai ver. Na minha casa é assim, na sua também? É porque, gente, mãe é tudo igual. E esse é o nome do talk show que o SBT promove com o patrocínio do JK Shopping, da Rede Ultrabox e da agência Vera 360. A gente espera todos vocês no próximo sábado, dia 7 de maio, na praça de eventos do JK Shopping para esse momento tão especial. Malta, quem é que pode ir? Pode ir a sua mãe, a sua avó, você, a família toda. Eu vou apresentar o talk show e vou receber várias mães para um bate-papo muito massa. A nossa apresentadora Viviane Costa estará lá também, a minha mãe também, tá bom? Então eu posso contar com a presença de vocês? Olha, próximo sábado agora, tá? Dia 7 de maio, 3 da tarde, na praça de eventos do JK Shopping. A entrada, claro, é gratuita e vai ser bom demais pra gente aqui do SBT encontrar vocês pessoalmente mais uma vez. Tá feito o convite. Posso começar com o jornal agora? A gente começa falando de mais um caso da série O Golpe Tá Aí. Cai até quem não quer. É um caso que combina duas modalidades de golpe. Primeiro, o golpe do aplicativo de relacionamento. Depois, o golpe do sequestro do Pix. Juntos os dois é esse caso. Uma quadrilha que atraía homens gays para encontros, falsos encontros, por meio dos aplicativos de namoro. Mas quando chegava ao encontro, o date, na verdade era um sequestro. Em poder dos bandidos, as vítimas eram obrigadas a fazer transferências de Pix de valores altos. Gente, golpe aqui no Brasil tá que nem vírus da Covid-19, tem variantes. E agora a combinação do golpe do Pix com o golpe do app, virou os dois. Ainda bem que a polícia conseguiu desarticular uma dessas quadrilhas. Maicon Leão, boa tarde para você. Quanto de prejuízo essas vítimas tiveram, amigo? Malta, entre 500 mil e 1 milhão de reais. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, mas por que essa variação tão grande? Malta, é porque o líder dessa organização criminosa confessou para a polícia que fez cerca de 40 vítimas. Só que poucas delas procuraram a delegacia para registrar o caso. Como a gente mostra muito nesse tipo de situação, as vítimas têm vergonha de procurar a delegacia para contar o que aconteceu e o que sofreu. A maioria dos casos que chegaram até a polícia foi quando, além de limpar as contas bancárias,
bancárias, levar celular, os criminosos levavam também os carros. Mas calma que eu vou te contar todos os detalhes agora. Como o Malta estava adiantando, essa organização criminosa funcionava da seguinte maneira. Um líder entrava em contato com homens pelos aplicativos de relacionamento, de mensagem, e começavam a marcar encontros, dates. Claro que tinha toda uma conversa antes para ganhar a confiança. Eles iam conversando até que chegava o dia de marcar esse encontro. Normalmente acontecia em Santa Maria, Novo Gama e até mesmo em cidades de Goiás, no entorno do Distrito Federal. E aí, quando eles chegavam na casa, é que a arapuca já estava feita. Quando esse homem entrava junto com o criminoso, lá dentro a namorada do criminoso já estava armada com uma faca, com um simulacro de arma de fogo, e aí juntos eles já rendiam essa vítima, amarravam ela, colocavam no colchão e aí começavam a extorquir, pedir senha, detalhe. Mas quem vai explicar pra gente tudinho como é que funcionava lá dentro da casa é o delegado Leandro Giovanni Ritt, que vai explicar pra gente direitinho. Doutor, então já tinha todo esse esquema, eles passavam dias convencendo a vítima, e aí quando ela chegava jurando que era o date, que era um dia de diversão, quando chegava na casa já era uma arapuca que estava armada? Boa tarde. Boa tarde. Imediatamente era rendida pelo casal com um simulacro de arma de fogo e a faca, amarrada e deitada no colchão. Obrigada a fornecer as senhas do celular e dos aplicativos bancários. As transferências da conta eram feitas via Pix e havia um outro indivíduo que fornecia máquinas de cartão onde simulavam compras, né, de alto valor. Em alguns casos os veículos também eram subtraídos e após algumas horas que eram necessárias para efetuar todas essas operações, a vítima era libertada, sendo que eles determinavam que, caso registrasse a ocorrência, deveriam fornecer um histórico de ocorrência falso, justamente para dificultar a identificação. Malta, 7 pessoas estão sendo investigadas por essa operação, que prendeu, foram 4, né, delegado? Pessoas que foram presas, outras 3 ainda são investigadas, mas não chegaram a ser presas. Só que, na verdade, quando a polícia começou a investigar esse esquema lá em setembro, eram só 4. E aí eles foram se modernizando, justamente crescendo o modo de agir, doutor? Exatamente, foram refinando os modos de agir. Em um determinado momento se associou a eles a filha de dono de uma imobiliária, que fornecia as casas que serviam de cativeiros, chegou a fornecer cerca de 10 casas para serem usadas nos crimes. Associou-se também outro indivíduo que passou a ajudar nas abordagens e um outro elemento responsável pela venda dos veículos. Todos os 7 elementos já confessaram a participação nos crimes. Então, delegado, para quem está em casa entender, funcionava assim. O líder entrava em contato, fazia essa seleção das vítimas, a namorada dele ajudava na hora de render lá na casa, e aí entravam em cena essas outras pessoas. Um que cedia a maquininha para que fosse passado, além de limpar a conta com a questão dos Pix, faziam também outras compras, e aí tinha uma outra pessoa que ajudava na questão também de desbloquear os aparelhos celulares, por exemplo, os iPhones, a gente pode até falar, tem um bloqueador que normalmente precisa dar senha para que ele possa ser revendido. Tinha uma pessoa para fazer essa liberação? Exatamente, era o dono de uma banca de celulares em Santa Maria, que estava associado ao grupo. Ele ensinou o líder a trabalhar na retirada do iCloud, dos iPhones, que as vítimas eram escolhidas também pelo aparelho, principalmente que possuíam iPhones. E também a fornecedora das casas, né, filho do dono da imobiliária, e os outros 2 associados que ajudavam ali na venda dos carros e na abordagem das vítimas. Delegado, quando não tinha o apoio dessa filha de um dono da imobiliária, ele tinha também um outro esquema para conseguir ficar nesses imóveis. Ele fazia um contrato e depois fingia que não gostou da casa? Exatamente, ele alugava um imóvel pela manhã, pagava adiantado, à tarde ele cometia o crime e na manhã seguinte ele retornava à imobiliária e devolvia o imóvel dizendo que não estava satisfeito. E a imobiliária, sendo enganada, devolvia inclusive o valor que já havia adiantado no pagamento do aluguel. Um detalhe importante é que nesses contratos, em momento algum, ele usava documento falso. Ele ia lá com a cara lavada mesmo. Exatamente pela certeza da impunidade, na certeza de que as vítimas, né, pelo constrangimento, não iriam registrar a ocorrência.
Malta, a gente está falando dessa investigação que começou há 10 meses, ela começou em setembro, quando uma das vítimas procurou a delegacia contando que teve as contas limpas, levado o carro embora, só que quando essa vítima chegou aqui, ela não deu essa versão inicial de que tinha marcado o encontro, o que dificultou essa investigação no início, né, doutor? Exatamente, a dificuldade nesse tipo de investigação quando a polícia trabalha com dados falsos. Há um grande atraso na elucidação dos crimes, né? Realmente somente com a persistência dos investigadores para a gente chegar na verdade real. E nesse primeiro caso, tem um outro detalhe que chama muita atenção, é porque além de limpar as contas, de fazer tudo o que eles queriam com essa vítima, levar celular, carro, eles ainda obrigaram a vítima a ligar para uma amiga para pedir dinheiro em ligação mesmo para que não tivesse dúvidas. Exatamente, a vítima tinha pouco dinheiro na conta e ela ligou para uma amiga dizendo que estava numa loja, precisava efetuar uma compra e pediu que a amiga fizesse um Pix para sua conta. Esse dinheiro foi transferido e foi subtraído. Delegado, quando essas vítimas chegam aqui, claro que elas têm vergonha, por isso que a maioria delas não registram essas ocorrências. É importante a gente ressaltar que a polícia tem todo um preparo para não expor, que é justamente o que esses criminosos usam de ameaça de elementos. Olha, se você procurar a polícia, eu vou vazar suas fotos, eu vou vazar as nossas conversas. Pessoas que normalmente têm essa opção sexual escondida da família e de amigos não denunciam justamente por esse medo. Mas quem está em casa assistindo pode ter certeza que quando chegar aqui pode ter essa segurança de que nenhuma dessa informação vai ser vazada, né? Exatamente, até porque os arquivos que eram armazenados pelo autor já estão na posse da polícia. Então não vai haver mais risco de serem vítimas de uma nova extorsão. Então, você que está aí assistindo o SBT Brasília, que passou por essa situação, porque o delegado estava explicando pra gente que o modo de agir era sempre o mesmo. Esse colchão que a gente vê nas imagens, ele era colocado no chão, a vítima tinha as mãos e os pés amarrados, e aí depois começava essa questão de pegar o celular para desbloquear, fazer todas as transferências bancárias, e aí a pessoa, além de ter o prejuízo, Malta, financeiro das contas que foram esvaziadas, dos cartões que foram usados, perdia o celular, em alguns casos, perdia até mesmo os próprios veículos. A gente falou de 40 vítimas que eles confessaram, mas na polícia não chega a ter cerca de 10 ocorrências desse caso, então de casos semelhantes, o que dificulta. Então você que passou por essa situação, pode ligar para a polícia pelo 197, procurar uma delegacia, porque isso ajuda também, delegado, a aumentar a pena deles, né? Exatamente, a cada roubo vai se somar alguns anos de cadeia. Obrigado, viu, delegado, pela participação do senhor, principalmente pelos esclarecimentos. E, Malta, aquele alerta de sempre que a gente faz. Muito cuidado na hora de conversar com pessoas desconhecidas. A gente sabe que eles têm uma lábia muito boa e que vai conversando. Às vezes você conversa uma semana, 15 dias, vai ganhando confiança. Pensa que você conhece a pessoa. Às vezes essa relação que você vai conversando de manhã, de tarde, de noite, gera uma intimidade que você acredita que é uma pessoa do bem, só que na verdade quando você vai para esse encontro, você se depara com uma verdadeira armadilha. Ô, Maicon, ainda bem que o delegado pediu para que as pessoas vão até a delegacia para poder fazer a denúncia, porque por mais cruel que possa parecer esse crime, até porque a cena que a gente acabou de ver é de uma verdadeira humilhação, né? O rapaz jogado no colchão, amarrado, com as mãos para trás, olha, isso provavelmente é o registro que estava em um dos celulares apreendidos pela polícia. Por mais bárbaro que pareça esse crime, aqui no Brasil é difícil. Se esse homem, se essa quadrilha se eles não forem indiciados por dezenas de atitudes semelhantes, logo, logo eles estarão de volta colocando a vida de outras pessoas em risco. Nesse caso aí são homens gays, mas outras vezes, muitas vezes em São Paulo, a gente já mostrou homens héteros que caem na lábia de supostas mulheres que estão conversando por aplicativo, também são ameaçados e têm a vida posta em risco da mesma maneira. Então você que está em casa, o delegado já disse. Todo o material que antes poderia ser utilizado para te constranger, para te ameaçar, falar que vai revelar sua intimidade para as pessoas, está em posse da polícia. Agora só cabe a você procurar o delegado e fazer a sua parte, a denúncia, dizer eu também fui vítima, isso aconteceu comigo, deixa eu fazer registrar minha ocorrência, porque eu quero ajudar esse inquérito a ficar mais robusto para ser entregue para o Ministério Público e depois para a Justiça. Obrigado, Maicon, pelas informações. 12:01. E a gente vê agora mais um caso de violência contra funcionário de condomínio. Meu Deus, é toda hora, né, gente? Ó, o que a gente lembra aqui dos grandes casos foi o jornalista que tomou um cruzado do professor de luta dentro da academia do condomínio, que tinha um saco de boxe pendurado e estava uma confusão. A outra moradora lá de Águas Claras, ou Taguatinga, que agrediu o síndico com mangueirada. Depois não ficou com vergonha, ainda bateu nele na frente das nossas câmeras. E agora você vai ver um porteiro que foi agredido por um morador em Lusiânia.
As câmeras de segurança deste condomínio em Lusiânia flagraram as agressões ao porteiro. Foi neste sábado, por volta das 6 horas da manhã. Luciano Mendes, de 45 anos, passa correndo e fecha o portão. Ele estava sendo seguido por um morador de 26, que para alguns segundos. Luciano conta que pediu ajuda na portaria vizinha. O agressor não desiste e vai atrás do porteiro e passa a dar vários socos e chutes. Caí e vi que ele continuou me batendo, só que eu já não tinha mais reação alguma. Aí ele começou a chutar minha cabeça, a pisar no meu peito e eu desacordei. Eu sei que quando eu recobrei a consciência, eu já estava dentro da guarita. Alguns moradores estavam me acudindo, me socorrendo, né? Que eu estava sangrando muito e algumas pessoas estavam contendo ele. Aí, só me lembro da parte que me levaram para o hospital. Se ele tivesse com uma arma, com a faca, alguma coisa, ele teria me matado, porque, segundo algumas pessoas me contaram depois, que eu já estava desmaiado, ele estava me dando um mata-leão, eu desacordado. Eu tô com isso aqui todo dolorido, eu tô comendo só comida de papa porque eu não tô conseguindo engolir. Depois de várias agressões ao porteiro, a confusão só termina assim que aparece uma outra moradora. Adriana ouviu muito barulho e resolveu ajudar. Escutei minha cunhada gritando, socorro, ajuda. Aí foi na hora que eu fui na janela novamente e vi ele sendo golpeado e saí correndo. Minha intuição foi só de sair correndo. Aí eu fui e vi que ele estava cheio de sangue, aí minha intenção era... Eu fiquei em pânico, eu não sabia se eu socorria ele ou se eu avançava no agressor, porque se a gente não tivesse chegado, o agressor ia continuar, porque ele estava desmaiado. Na hora que eu cheguei, ele estava desmaiado já. Aí foi bem na hora que meu esposo veio correndo e falou assim, não vai mexer com a minha mulher não, não mexe com a minha mulher. Aí foi na hora que ele começou a querer agredir meu esposo também. Foi nessa parte que ele começou, ele agredir meu esposo levou um soco, caiu aqui. Um outro vídeo registrou o início da confusão. O morador chuta objetos do condomínio e é advertido pelo porteiro, que tenta conter o rapaz. Começava uma luta corporal. Quando ele fechou a mão assim, eu fiquei com medo, né? Que ele é mais forte do que eu. Aí eu peguei, destravei o portão no botão do portão, abri o portão para me colocar para fora. Falei, vamos ali fora para a gente conversar. Ele pegou e foi fechar. Ele, na verdade, ele ia bater o portão, eu que segurei. E ele não queria ir lá para fora. Falei assim, não vou sair não. Aí ele já veio com agressividade para mim. O suspeito de agredir o porteiro foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Ele já morava aqui no condomínio há mais de 2 anos. Moradores contam que não teria sido a primeira vez que o homem se envolveu em confusão. Fiquei sabendo há pouco tempo, né, que ele agredia a esposa, que ele é ruim. Isso é rotineiro. Agressão verbal é todos os dias, né? Física já está começando a aparecer, mas diversos síndicos já foram agredidos. O problema é porque não tem a imagem, né? Ou não tem coragem também, porque às vezes sabe que não vai dar em nada. A administração do condomínio quer evitar que o morador suspeito de agressão retorne, já que ele é proprietário de um imóvel. Diante a tudo que aconteceu, o condomínio ele vai atrás de todos os direitos para saber se a gente consegue deixar ele afastado daqui do condomínio, né? Porque até mesmo os moradores também estão muito zangados com ele. Que bom que o porteiro tem o apoio dos moradores do prédio, né? E que esse homem seja afastado mesmo da convivência, porque as cenas que a gente viu ali não foi de uma pessoa que perdeu a cabeça de uma hora para outra. É de alguém que tem o hábito de ser violento. Chute na cabeça, muito cruel. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU do Distrito Federal, está com boa parte dos veículos parados para manutenção. Das 94 ambulâncias, 34 estão fora de circulação, praticamente uma de cada 3. A Vitória Mello está com a gente ao vivo. Vicky, é com você, boa tarde. Felipe, essa situação, tem prejudicado a rotina desses profissionais. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Segundo os servidores, o tempo de resposta do atendimento de uma ocorrência, por exemplo, aumentou muito por causa da falta de viaturas. Os servidores contam que uma ambulância que é para atender aqui a região do Plano Piloto está sendo deslocada para atendimento em Ceilândia, Taguatinga, e aí se ocorre alguma ocorrência aqui na região central do Distrito Federal, não tem equipe para fazer esse atendimento. Os motociclistas do SAMU até se deslocam inicialmente para fazer esse atendimento inicial
mas não tem como transportar um paciente para o hospital na garupa da moto, né? Eles precisam de ambulância. Outra situação que os profissionais narram é que os veículos que passam por manutenção acabam quebrando no meio da rua novamente. Já aconteceu, por exemplo, de um profissional ir buscar a viatura nesse local de manutenção e assim que deixou o local, o carro quebrou no meio do caminho. A gente tem um áudio de uma servidora do SAMU que prefere não se identificar, contando detalhes dessas denúncias, da situação que os servidores estão passando. Hoje nós estamos com várias viaturas com defeito. Muitas delas vão para o conserto no período da manhã, com proposta de retorno para o plantão noturno. Porém, quando o condutor vai buscar essa viatura, no meio do caminho ela quebra. Dali ela já tem que voltar para a oficina novamente, não chega até a base onde a gente troca o plantão entre as equipes para poder tripular e fazer atendimento à população. Tá um caos. Em muitos dos núcleos que existem 2, 3 viaturas, só está tendo uma para atender toda a população. Tá muito difícil da gente trabalhar dessa forma, tá muito cansativo. Muitas das vezes a gente consegue ainda revezar entre as equipes, mas o condutor nem sempre consegue um outro para revezar com ele, né? Então, assim, tá muito cansativo para os condutores também. Enfim, tá muito triste. Hoje é triste quando a gente recebe a escala e que olha e que vê quantas equipes deveriam estar rodando para atender a população do DF, e quando a gente chega no horário do plantão para trocar o plantão com os colegas, a gente descobre que só tem uma viatura que vai ter que revezar. Muitas das vezes a gente sai da nossa região para atender em outra região porque não tem condições, né? O paciente precisa do atendimento, os motociclistas eles vão para tentar agilizar o atendimento. Quando eles chegam no local, percebe que há necessidade de transporte daquele paciente para uma unidade de saúde e nem sempre está disponível, né? Tem que chamar de uma outra região. Aí demora esse atendimento, demora o tempo-resposta, o familiar fica muito aborrecido. A gente já chegou a ouvir que o pessoal do SAMU está botando corpo mole, mas na verdade não é. A gente não tem o nosso material do dia a dia de trabalhar. O que é o material do dia a dia do SAMU? Da equipe do SAMU? É a ambulância. Se a gente não tem ambulância, como é que a gente presta o atendimento? Não tem como. Então, assim, tá muito triste hoje a gente saber que vai pro plantão e na incerteza se vai conseguir trabalhar, se vai conseguir atender a população como deveria, infelizmente. Vitória, o que a Secretaria de Saúde respondeu sobre essa situação? Tem previsão de comprar novos veículos, talvez? Como é que é? Não, Felipe, a secretaria disse o seguinte, olha só, que o problema acontece não só pela quilometragem, né, dos veículos, mas também pelo uso intenso dessas viaturas em operações de urgência e emergência. Hoje são 34 viaturas em manutenção, mas esse número é dinâmico. A pasta reforça que todos os veículos passam por manutenção regularmente e que atualmente o SAMU tem 800 servidores. A secretaria afirma que o atendimento ocorre 24 horas por dia, todos os dias da semana, Felipe. Mas a gente viu aí como que tá a situação de trabalho e os profissionais ainda ouvindo, né? Que, claro, quem precisa de atendimento acha que esses profissionais podem estar fazendo o corpo mole, como a servidora disse, só que não, né? Serviço de saúde, seja na rede particular, seja na rede pública de saúde, sempre é algo estressante para quem trabalha, porque você está lidando com vidas humanas e, vamos lá, é de praxe que a pessoa esteja ou com dor, ou em sofrimento, ou precisando de um atendimento de urgência. Então, o estresse é algo que é normal desse dia a dia. Não é preciso colocar mais uma camada de desrespeito, de nervosismo em cima de profissionais que querem trabalhar, prestar um serviço para a população, mas que se veem com os carros quebrando na busca por aquele paciente que está precisando ser atendido. Então, assim, é questão de respeito, dar um material adequado para que essas pessoas possam trabalhar. Obrigado, viu, Vicky?
A Polícia Militar de Goiás destruiu uma dinamite de mais de 1 metro de comprimento que estava armazenada por uma facção criminosa para explodir caixas eletrônicos no entorno. O tamanho da bomba. Os bandidos foram presos e tudo começou quando um motorista de aplicativo denunciou para os policiais que tinha sido pago com uma nota falsa. Os policiais do BOPE explodiram um artefato num terreno baldio de Águas Lindas ainda na madrugada desta terça-feira. O explosivo foi apreendido com criminosos integrantes do 1º Comando da capital, uma facção de São Paulo com presença no estado de Goiás. Um deles confessou aos PMs ter recebido ordens dos chefes da organização para explodir caixas eletrônicos. A gente ia pegar um caixa só. Aonde que era o caixa? No Jardim Brasília, só. Que dia que seria isso? Que dia que seria? Que dia não sabe ainda não, só. Tudo isso foi encontrado depois da denúncia de um motorista de Uber que fez o transporte de criminosos de Valparaíso para Águas Lindas. Aos PMs, ele contou que recebeu uma nota falsa de R$100 como pagamento. Logo depois, os policiais foram até esta casa, no Jardim Santa Luzia. E lá encontraram outras notas falsas, cocaína, frascos de lança-perfume e o artefato explosivo. Segundo a PM, no momento da abordagem, outros 2 homens conseguiram fugir com pelo menos R$21 mil em notas falsas. A Polícia Civil segue com a investigação. Hambúrguer Gate. Depois do Procon acionar o McDonald's por causa do sanduíche o Mac Picanha, que não tinha picanha, agora foi a vez do Burger King tomar um puxão de orelha por causa do sanduíche Whopper Costela, que adivinha? Não tem costela. Ricardo Nunes, professor da Universidade Católica e diretor da Comissão de Direitos Humanos, Direito do Consumidor da OAB, está com a gente ao vivo. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode até ser que essa seja uma prática comum, né? Empresas que pelo marketing vendem uma ideia que não se reflete no produto. Você poderia deixar bem claro para a gente o que caracteriza a propaganda enganosa? Boa tarde para o senhor. Olá, boa tarde. Verdade, mas mesmo que a gente imagine que seja comum, as empresas elas não podem, de certa maneira, atrelar um determinado produto, qualidade, quantidade ou característica que não represente efetivamente o que o produto dispõe para o consumidor. Por quê? Estamos diante aí de uma situação em que o fornecedor, no caso o hambúrguer, está induzindo o consumidor a consumir um determinado produto em que, na maioria das vezes, os consumidores não buscam para ver a fórmula, a composição, ou seja, algo do tipo, confiam, né, na palavra do fornecedor e o consumidor muitas vezes está adquirindo um produto que, por ter um nome ou ter um determinado produto, teria um valor agregado maior. É isso que a marca está tentando, ao colocar um determinado chamativo, que seria de costela, mas o produto não dispõe dessa determinada característica. Entendi. É como se chamando o hambúrguer de Whopper Costela, a rede cobrasse mais por aquele produto, levando o consumidor a entender que na composição do hambúrguer tivesse uma carne mais nobre. O que a gente estava discutindo aqui na equipe de produção mais cedo, Ricardo, é que, por exemplo, talvez o consumidor esteja até meio acostumado a entender o que tem e o que não tem. Vou te dar um exemplo. Pipoca de micro-ondas de bacon. Me parece que a pessoa em casa sabe que ali não tem bacon. É complicado, né? Como é que a gente estabelece, então, essa linha divisória daquilo que pode ser dito sobre o produto e o que não pode? Aí a gente vai entrar numa questão do senso comum da média da população. No caso específico do hambúrguer, e aí a gente está falando de carne, no momento em que a rede atrela um determinado corte de carne, aí não dá para a gente subentender que aquilo é só um aroma, que aquilo é só um tempero. Ela teria que ostensivamente deixar isso muito claro, às vezes até do mesmo tamanho da publicidade do nome do hambúrguer. Ou seja, é hambúrguer de costela aromatizado artificialmente. Quanto ao exemplo da pipoca ou outros produtos, a gente, pelo um senso comum, sabe que na pipoca não vai ter o bacon, mas sim vai ter o aroma, vai ter o sabor do bacon que é introduzido. E aí a gente entra numa longa discussão do que deve constar de forma ostensiva nos rótulos de cada produto.
É, porque no caso da pipoca, evidentemente, a gente nem poria, né, com bacon ali. Tem um suco também de pozinho, né, aí fica evidente que é um suco que imita a fruta, não é a fruta. Mas no caso dessas duas redes de sanduíche, pareceu mais claro ao Procon que elas estavam induzindo o consumidor a entender que tinha uma carne nobre na composição. Pelo fato que a gente está aí comercializando uma carne comum. E aí pensa comigo aí, o produto principal de um hambúrguer é justamente a carne, né? Então é o sentido que eu vou atrair mais consumidores pagando um preço mais caro no momento em que eles imaginam que aquele corte nobre, seja a picanha ou até mesmo a costela, está presente de forma efetiva na composição, na hora da produção daquele determinado produto. Compreendi, Ricardo. Muito obrigado pela participação. Fica aqui o nosso recado aos consumidores. E só terminando aqui esse assunto, em nota, a rede de restaurantes Burger King disse que o produto é feito de paleta suína e que leva em sua composição aroma de costela 100% natural, sem qualquer ingrediente artificial. Disse também que sempre trouxe com clareza em suas publicidades Forte abraço, até mais. A composição do hambúrguer. Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Ô, gente... Os postos, ainda falando sobre consumo, tá? Direito nosso do consumidor. Os postos de combustíveis, atenção motorista, tem até sábado agora para mudar a forma de mostrar o preço no painel e nas bombas, segundo uma nova regra da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Entenda como é que o posto de combustível tem que operar a partir desse sábado. Os painéis deverão mostrar apenas 2 números depois da vírgula e não 3, como é hoje. Para o Pedro, que é motorista de aplicativo e abastece com frequência, a mudança vai deixar mais claro o preço do litro do combustível. A gente, quando olha assim, não vê os números direito, é tantos números que fica até confuso com a gente. Então, ela vai ficar muito mais fácil para a gente. Os cerca de 43 mil postos espalhados pelo Brasil terão até o próximo sábado para se adequar às novas regras. Aqui nas bombas, o terceiro dígito vai continuar aparecendo, só que tem que estar travado no 0. Dessa forma, não será necessário mudar o visor das bombas, um custo que acabaria sendo repassado ao consumidor. O presidente do Sindicato de Comércio de Combustíveis do Distrito Federal diz que a mudança não deve trazer gastos extras para os postos, mas alerta: quem não cumprir a determinação da Agência Nacional do Petróleo pode ser multado. Empreendedor que às vezes usa outdoor, placas espalhadas pela cidade, ele obrigatoriamente vai ter que trocar todos os seus outdoors, toda a sua parte comercial, inclusive em sites, televisão e todos os meios de comunicação, ele vai ter que trocar isso. Para o diretor-geral do Procon do Distrito Federal, a mudança vai trazer mais transparência para o consumidor na hora de abastecer. O primeiro impacto para o consumidor é o impacto visual, né? Para ficar mais fácil para ele identificar o preço do combustível que ele vai comprar, né? Somente com 2 casas decimais após a vírgula. E é o nosso sistema monetário, né? Pois é, que palhaçada é essa de ficar colocando um 9 lá que é menos que 1 centavo? A gente não trabalha com menos que 1 centavo. Aí fica lá 7,69999, 7,70, né? Pelo amor de Deus. Continuando, um homem jogou um pedaço de pau numa mulher que estava andando de carro pela BR-070. Imagina só, essa mulher ficou com um corte na cabeça, mas passa bem. Esse caso foi em 2019, mas só agora, quase 3 anos depois, o homem que já estava condenado a 11 anos de prisão foi preso. Kátia Gomes, boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Relembrando esse caso, foi em junho de 2019. A motorista, ela dirigia entre Braslândia e Ceilândia, quando de repente este homem pegou um pedaço de madeira e arremessou contra o carro. Ele atravessou o para-brisas e acabou atingindo a cabeça dela. Ainda bastante machucada e sangrando muito, ela conseguiu dirigir cerca de 3 quilômetros até que ela encontrou um motociclista e pediu ajuda. Ele chamou ali o socorro, ela foi atendida, levada para o hospital, onde recebeu cerca de 40 pontos na cabeça. Apesar da gravidade, ela conseguiu sobreviver. Esse autor do crime, ele foi identificado
ele foi julgado, só que ele estava aguardando o julgamento em liberdade. Quando saiu a condenação dele, ele acabou fugindo e ele seguia foragido até agora. Ele foi preso pela Polícia Civil quase 3 anos depois e vai responder por este crime. Eu vou conversar agora com o delegado Thiago Peralva. Delegado, uma boa tarde. Foi um trabalho intenso de investigação. Até então ele estava foragido, né? Ele tinha conseguido ali se evadir aqui de Brasília, mas agora ele foi identificado, inclusive estava aqui em Ceilândia. Boa tarde, Malta, boa tarde a todos, boa tarde, Cátia. Exatamente, esse fato ocorreu em 2019. À época, inclusive, eu estava lotado na 24ª, que foi por onde esse fato foi noticiado. Este indivíduo, ele realmente atirou uma madeira que atravessou o vidro da frente do veículo que a vítima vinha trafegando e atingiu de forma grave a sua cabeça. Ele respondeu todo o processo em liberdade, ele foi acusado pelo crime de tentativa de homicídio, foi condenado a 11 anos e 6 meses de prisão. Entretanto, após sair a sua condenação, ele se evadiu e o paradeiro dele se tornou incerto. Através de informações de inteligência, nós aqui da 19ª DP conseguimos identificar o local em que ele estava escondido e conseguimos realizar a sua prisão durante a tarde de ontem. E delegado, na época ainda existia aquela dúvida se ele estava tentando roubar o veículo ou não. Hoje já se sabe que não, na verdade ele atirou de maldade mesmo, foi uma tentativa de homicídio. Exatamente, Kátia, não ficou comprovado nenhum indício que ele estivesse tentando praticar um roubo e poderia até configurar uma tentativa de latrocínio. Aparentemente, o que ficou comprovado foi que ele estava transitando em via pública, ali às margens da BR-070, inclusive tinha sinais de estar com a sua capacidade psicomotora alterada em virtude de uso de entorpecente ou de bebida alcoólica e, inexplicavelmente, ele atirou essa madeira que veio a atingir o carro da vítima em via pública. A gente, inclusive, tem imagens, né, que mostra esse pedaço de madeira, é impressionante o tamanho da madeira. Essa motorista, ela teve muita sorte, não foi, delegado, ali por pouco. Ela teve um grande corte na cabeça, foram cerca de 40 pontos, mas ela conseguiu ainda dirigir, pedir ajuda e sobreviver. Exatamente, Kátia. Eu me lembro que na época os ferimentos dela foram muito graves, mas graças a Deus, Deus conseguiu protegê-la para que nada de ruim tivesse acontecido com ela e não acontecesse o pior. Delegado, e agora no momento da prisão? Ele chegou a falar alguma coisa? Tem algum detalhe da prisão? Não, ele não disse nada, ele até tentou evitar falar sobre o acontecido e dizia porque não sabia por que estava sendo preso. Mas nós confirmamos para ele que era através do mandado de prisão sobre os fatos e ele se deu como desentendido. Então agora ele deve seguir para a Papuda, onde vai cumprir a pena. Exatamente, aí ele já foi encaminhado para a carceragem da nossa Polícia Civil, de lá ele irá para a Papuda, onde agora ele vai cumprir os 11 anos e 6 meses de pena no qual ele foi condenado. Inclusive nós temos um depoimento da vítima, como que ela está hoje, ela conta detalhes, mostra a cicatriz. Eu vou pedir para rodar então essa entrevista que ela concedeu para o SBT Brasília. Então, hoje eu fiquei sabendo sobre a prisão do Jaime, né? O sentimento que eu tenho hoje é de alívio, né? De felicidade, de saber que ele vai pagar pelo crime que ele cometeu comigo, né? E depois de todo esse tempo a gente até que meio que perde a esperança, mas graças a Deus hoje ele foi preso. O que eu desejo é que ele pague, né, pelo crime que ele cometeu, né, que a justiça seja feita e que ele cumpra, né, toda a pena, né, que se eu não me engano foram 9 anos. E é isso. Hoje estou bem, estou viva, né? Graças a Deus, depois de tudo que eu passei, hoje poder estar aqui contando é uma bênção, né? De Deus, né? E é isso, né? Estou muito feliz, né? Por hoje a polícia ter conseguido prender ele, né? Porque, como eu falei, como ele ficou todo esse tempo foragido, quase 2 anos, a gente fica meio que perde a esperança, né? Mas Deus é maior, né? E hoje, graças a Deus e aos policiais, ele foi preso. Olha, amiga,
É um alívio assistir você nos mandando esse vídeo aparentando saúde, serenidade, tendo se recuperado dessa agressão tão injusta. A Kátia acabou de trazer pra gente a informação de que no momento em que esse homem jogou esse pedaço de pau na direção do carro da vítima, ele estava sob efeito de droga. Mas isso não pode ser justificativa para comportamento violento. Ele não sabia o que fazia naquele momento, mas sabia o que estava fazendo quando começou a usar drogas e se tornou um dependente químico. Então a gente precisa tratar com seriedade esse tipo de caso, porque o uso de droga e a falta de juízo que o entorpecente provoca não pode servir de álibi ou desculpa para você colocar a vida do outro em risco. Que bom que está preso. Aqui no Distrito Federal é assim, tarda, mas não falha. A pessoa que está foragida, uma hora ou outra, ela vai ser encontrada. Kátia, muito obrigado pela participação. Obrigado. Esses dias para trás, nós assistimos horrorizados a sessão de chute, de tapa, de pontapé, que foi desferido por um rapaz de 27 anos contra um adolescente, um menino de 14, que tem déficit cognitivo. Esse crime foi cometido numa quadra de esportes do Núcleo Bandeirante e o agressor estava com raiva que o menino assoviava. O agressor, Vitor de Sales Batista, primeiro sumiu, depois apareceu na delegacia e hoje conversou com a nossa equipe. O repórter Maicon Leão pediu explicações sobre o comportamento dele naquele dia. Pra gente começar, quem é Vitor de Sales? Vitor é um irmão, né? Um filho, é um estudante, um cara que trabalha, que tem uma vida, né? O que aconteceu naquele sábado? Naquele sábado, né? Eu tive um ataque, né? Tive um episódio com um rapaz, no qual eu me estressei bastante, né? Eu havia sendo provocado há muito tempo. Nesse dia cheguei no meu limite, né? E acabou acontecendo, infelizmente, aquele episódio lá na quadra. O que aconteceu antes da quadra? Antes da quadra, né? O rapaz estava na minha grade, né? Ele estava jogando ovo ali. Eu pedi para ele descer, para ele não jogar. Ele mandou tomar, me xingou de idiota, um monte de coisa. Falou que não podia mexer com ele, que ele, o irmão, poderiam pegar a gente, né? Essas ameaças, elas que também me irritaram bastante, né? Somadas a esse quadro que eu tenho, com as provocações, isso me deixou muito alterado. O irmão dele convive lá também? Você conhece o irmão? Eu nunca cheguei a ver, não. Esse irmão. Ouvi dizer que ele apareceu lá, né? Mas eu nunca conheci, não mora junto. Essas relações de desentendimentos aconteciam há quanto tempo já? Já tinha 1 ano, né? Mais ou menos. A mãe alega que você nunca procurou ela para reclamar de nada dessa situação, nada dessas coisas. Por quê? Eu já procurei ela, não só uma vez, como outros vizinhos já procuraram. E vizinhos do próprio lote onde eles moram, né? Porque moram várias pessoas ali. Algumas pessoas já se sentiram incomodadas com algumas situações e também já procuraram ela. E o que ela te respondia nessas vezes que você a procurou? Não havia muita resposta, né? No caso. Não havia muita resposta. Ela falava? No caso, acredito que ela dizia que ia conversar, né, com o filho, mas eu não cheguei a ver se ela teve essa conversa mesmo. O comportamento dele sempre foi como com vocês? Hostil, né? Ele chegava a pular a nossa divisória, né? Porque às vezes ele chegava muito tarde. E aí o portão estava trancado, né? Aí para poder ter acesso ao portão do lote deles, ele pulava pelo nosso, jogava ovo na nossa casa. Você reclamava, você falava com ele te xingava, ofendia. Como que eram as suas conversas com ele? Como você chegava nele? Eu reclamava, né? Assim, para não fazer, falar, não faz isso, tá errado, não pode fazer isso, entendeu? Você tem que respeitar a gente. E ele? Ele fazia pouco caso, né? Ele não dava muita atenção. Devolvia com xingamentos, com provocações, coisas desse tipo. A sua ida até a quadra, as pancadas, foi algo premeditado? Você estava passando por lá? O que aconteceu naquela hora? Não, né? Até um morador falou na reportagem que a gente é uma família mais discreta, né? A gente só sai para fazer caminhada, para resolver alguma coisa. Nesse dia, como eu estava bastante estressado, eu resolvi sair, né, como sempre, fazer uma caminhada.
Eu andei pelo bairro, eu nem sabia que costumava jogar ali, né? Para mim que costumava jogar na quadra da Metropolitana, né? Porque uma vez eu estava fazendo caminhada, acho que já veio lá. Aí aconteceu de eu estar passando por essa quadra, né? Eu estava bastante ansioso nesse dia, por conta dessas provocações, desse episódio do ovo, né? Jogado na minha casa. E aí eu acabei avistando ele, né? Eu decidi ir lá confrontá-lo, né? Naquela hora, como é que foi esse confronto? Nessa hora eu vi ele, né? E eu lembrei das coisas, não houve um pedido de desculpas, né? Eu fiquei muito estressado, eu perdi o controle e acabei agredindo o rapaz. Houve uma conversa ali, ou você já se irritou ao vê-lo e partiu para cima? A gente tem os 12 segundos finais daquela situação. Sim. Mas o que aconteceu antes? Eles estão dizendo que durou uns 3 minutos, mas não durou tudo isso não, né? No início eu cheguei, eu confrontei ele, né, sobre as coisas que ele havia falado, ele fez pouco caso, isso me irritou novamente. Aí foi depois disso que aconteceu, né, essas agressões. Quando você vê aquelas imagens que mostram já o final da confusão, o que te vem à cabeça? Que aquela não é a melhor forma de resolver as coisas, né? Eu estava certo, mas eu passei a estar errado, né, após isso. E acredito que a gente poderia ter resolvido de uma maneira melhor. Que Vitor você enxerga naquele vídeo? Um Vitor que não é só o que está naquele vídeo, né? Uma pessoa que teve aquele momento, né, infeliz, várias pessoas podem ter, mas que está sendo julgada só pelaquilo, né? Hostilizado pelaquilo, não estão levando em conta o resto, né? Tem pessoas que me conhecem, que trabalharam comigo, que estudaram comigo, elas sabem do meu caráter, né? Elas sabem o tipo de pessoa que eu sou e não é apenas aquilo ali. Você já disse que sabe que não justifica aquela situação, mas quando você olha para o seu porte, para a sua idade, discutindo com um adolescente de 14 anos, o que te volta à mente? Quando eu olho para isso? Isso. Uma discussão entre um homem de 27 anos e um adolescente saindo da fase de criança com 14 anos. Eu soube que ele vai fazer uns 15 anos, né, no caso. Olha, cara, como eu falei, né, às vezes a gente poderia ter resolvido isso de uma maneira melhor, mas eu cheguei sim a conversar, né, com a mãe dele. Eu pedi para que isso fosse revisto, que esses comportamentos outras pessoas já falaram, né? E simplesmente nada foi feito a respeito, né? Por isso que aconteceu aquilo. Eu acho que, como eu sou o cara mais velho, né, pode ser que eu poderia ter resolvido de uma maneira melhor, mas infelizmente eu perdi o controle, eu não consegui, eu cheguei no meu limite. Você associou aquela situação com uma crise de ansiedade. Sim. Você faz tratamento? Você tem algum laudo nessa situação? Faço e tenho, sim. Isso é uma situação que eu sempre tive, né? Durante muito tempo eu não sabia que tinha, eu não sabia o que era, né? Até pouco tempo atrás eu descobri isso através de uma consulta, né? Um diagnóstico, ter o nome, né? Ter os sintomas ali descrito para poder buscar um tratamento é diferente. O que você tem? Eu tenho ansiedade, né? Depressão e transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Você começou o tratamento recente há quanto tempo? O tratamento recente já tem um pouco mais de um mês, né, antes desse fato. Mas na pré-adolescência você chegou a ser acompanhado? Cheguei a fazer um acompanhamento, sim, mas a gente não deu continuidade, né? Por quê? Falta de conhecimento, né? Na vizinhança a gente ouve muito um histórico de um Vitor violento, inclusive dentro de casa. Existem essas situações? Ocorreram agressões dentro de casa envolvendo o Vitor e sua própria irmã? Não, a gente teve umas discussões, né? Tem toda a família, a gente tem nossos problemas, minha irmã tem umas questões delas também. Eu acho que isso não... Estão tentando puxar isso, né, para tentar associar um perfil que não condiz com a realidade, porque estão criando situações que estão atribuindo a mim coisas que eu nem sei do que se trata também, né? Que tipo? Sobre ter avançado com o carro em um pessoal que estava fazendo uma limpeza na rua, né? Eu não reconheço isso. Isso não ocorreu. Já me perguntaram se eu estive numa confusão em um bar, né? Que joguei cadeira pro alto, mesa. Eu nem conheço o bar, né? Pelo nome que falaram. E não sou de frequentar muito, então já estão atribuindo coisas que não tem nada a ver com o fato. Mas essa questão dentro de casa envolvendo a irmã aconteceu? A gente teve nossos embates sim, né? Mas a gente
vai resolver isso como uma família, né? Na nossa casa mesmo. Chegou a existir uma ocorrência dela contra você? Acredito que sim, né? Já tem minha também contra, mas isso a gente pode arquivar, se for o caso, a gente resolve, dá o nosso jeito, porque eles estão tentando puxar isso de todas as maneiras, né? Um caso para o outro. Vitor, depois que esse caso ganhou repercussão, que as imagens se espalharam pelo país, o que mudou na sua vida? Tudo. Eu não consigo voltar para minha casa, né? Sou eu quem está com medo de voltar para casa, porque a gente tem sido ameaçados. Nossa casa está avisada, né? Foi mostrada para o Brasil inteiro. Eu, no trabalho, as pessoas falam, né? Na rua, assim, até para vir para cá hoje, a gente tem que tomar o cuidado, porque algumas pessoas veem a situação sem saber de todos os fatos e acabam tomando as dores, né? Outras pessoas, simplesmente por estarem associadas ao garoto, independente, elas querem retaliar de toda maneira, né? Independente de ser alguém que está vendo de fora e se irritou com isso. Que tipo de ameaça você tem recebido? Ameaças de morte, né? Que a minha família vai pagar por isso, falando que eu gosto de bater em criança, que eu vou apanhar, que nem eu fiz com ele, né? Que eu sou um vagabundo, que eu sou um mau caráter, esse tipo de coisa. Você também teve a questão do emprego. O que você fazia antes? Antes do emprego? Antes dessa situação, você trabalhava com o quê? O que você fazia? Sim. Eu trabalhava na área administrativa, né? Era um estágio na área dos recursos humanos. E isso, era isso. Eu basicamente cuidava da parte administrativa de uma empresa lá. Agora a gente vai ter que ver, né? Eu não sei como vai ficar para arrumar um outro emprego, já que o meu nome está circulado, né? Associado a isso, isso acaba me prejudicando um pouco. Você foi demitido? Sim. Hoje você está tendo a oportunidade de dar a sua versão. O que você, por exemplo, falaria para a família, falaria para o próprio adolescente? Olha, eu queria pedir desculpas, né, pelo que aconteceu, mas também que é preciso ter cuidado com esses comportamentos, porque existem pessoas aí, sei lá, que podem se estourar, fazer algo pior, né, do que eu fiz. E isso realmente tem que, se ele tem algum problema, né, tem que ser investigado, tem que ser buscar um tratamento para isso também. Você nunca tinha percebido que ele tinha algum problema, que ele... Não, para mim é um garoto normal, né? Só um pouco mais dificultoso, assim. Para você era um menino arteiro? Isso. Nunca tinha percebido nada? Não. Do que eu te perguntei, se tem alguma coisa que você quer falar que eu não cheguei a questionar? Não, só essa questão, né, da minha família mesmo. Pedir para parar com as ameaças, para deixar minha família em paz, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O fato foi comigo, eu vou responder onde eu devo responder, eu já estou respondendo, eu não estou foragido. Eu vou responder perante a justiça, né? Perante a polícia. Para as pessoas, parece que eu estou foragido, mas para as autoridades não, eu estou sempre à disposição, a gente vai esclarecer as coisas, vai ter um julgamento, se tiver que ser condenado, sentenciado, isso vai acontecer. E é isso. Você concorda com o que você foi indiciado? A família acha que ali caberia um outro artigo, um outro ponto. Ali naquele momento, você tinha noção do que estava fazendo? Era só uma surra ou não? Ali no momento daquele surto, você realmente pensou que poderia matá-lo? Não, porque estão dizendo que eu poderia ser uma tentativa de homicídio, né? Não, porque isso não foi planejado, né? Vamos supor, se eu tivesse essa índole ruim, eu faria isso à noite, né? Faria num lugar onde ninguém está vendo, levaria uma arma, uma faca, alguma coisa. Eu não fui ali planejado para matar ninguém, no caso. Eu não parei porque eu sabia que eu estava sendo filmado, porque se eu soubesse que eu estava sendo filmado e eu tivesse essa índole ruim, porque eu não peguei o celular que estava me filmando e apaguei, né? Eu não sabia que estava sendo filmado, eu parei porque eu tive não sei, eu parei para pensar, nossa, na hora ele me deu um estalo, o que eu estou fazendo, né? É melhor parar com isso. Quando você termina, você fala, na próxima eu te mato. O que aconteceu ali? Eu não falei isso, eu não me recordo ter falado isso, eu não falei isso. Estão atribuindo falas que não foram ditas, né? Por exemplo, estão dizendo que eu não ia com a cara dele, eu nunca falei isso para ele. Nas discussões que você tinha, como é que você normalmente tratava ele?
Eu tentava ser o adulto da situação, né? Ensinar para ele que aqueles comportamentos não são certos, né? No caso, mas eu nunca falei que eu não ia com a cara dele, que eu não gostava dele, algo assim, uma rixa pessoal, né? Até porque a gente fica na nossa ali, não incomoda ninguém, não faz nada. Ameaça contra ele nunca teve? Não, não. Da sua parte para ele, não? Não, não me recordo de nenhuma ameaça assim, não. Dessa situação, o que é que você leva para sua vida? É preciso ter cuidado, né, com algumas atitudes, tem que ter calma. Às vezes, mesmo você estando certo, você pode perder a razão, né, por causa de um segundo de descontrole. A gente tem que buscar a melhor maneira de resolver as coisas, né, tanto para uma parte como para outra. Ali você acha que você estava certo? Antes das agressões, eu estava certo. Depois das agressões, né, eu passei a estar errado também. Como é que vai ser o Vitor daqui para frente? O Vitor daqui para frente, eu vou tentar, né, verificar essas posturas, esses comportamentos, verificar a questão do tratamento, né, a melhor forma de dar continuidade a isso, né, e também tentar tocar a vida, né, não posso parar, tenho meus objetivos. Como é que fica a relação com a família dele agora? Eles têm medo de você voltar para casa e você tem medo de voltar para casa. Como é que vai ser isso? Realmente não sei, a gente precisa ver isso, né? Eles entraram com uma medida protetiva, no caso, mas eu não estou em casa, não estou na iminência de voltar para casa. Ele foi afirmado que eu havia sido visto lá, eu não ando lá já tem muito tempo. A gente não sei como é que vai ser, se caberia uma conversa, né? Daqui a um tempo, não sei, realmente não sei. Você pretende procurar a família depois? Não, no momento não. No momento não tem para essa conversa? Eventualmente pode ser que sim, né? Mas é complicado no momento. Vamos aguardar o que vai acontecer, né? Vitor, a sua situação está meio complicada. Primeiro, só deixando aqui bem claro, a nossa equipe, o nosso jornalismo não compactua com nenhuma das ameaças que estão sendo feitas ao Vitor depois desse episódio. No Brasil não existe direito de se fazer justiça com as próprias mãos. E eu gostaria de mais uma vez fazer um pedido encarecido a você que mora nessa comunidade, que está revoltado com o que aconteceu. Nós compreendemos a revolta de vocês porque desde o primeiro dia do fato estávamos aí, junto com a comunidade, com a família, entendendo que um homem de 27 anos bater tão covardemente num menino de 14 é algo sem defesa. Mas isso não nos dá, depois, o direito de usar da mesma agressão que ele usou contra esse menino para devolvê-lo na mesma moeda, porque isso não é permitido por lei. E aqui, sendo bem prático, a vocês que estão mandando esse tipo de ameaça, se vocês forem identificados, a polícia pode indiciar vocês por ameaça. Se vocês eventualmente chegarem a bater no Vitor, vocês também vão responder por agressão, por lesão corporal. Então vamos deixar, embora a gente fique realmente revoltado com o que aconteceu e tantas vezes mais revoltado ainda com o comportamento benéfico que a justiça dá para casos assim, vamos fazer o que cabe a nós, que é apoiar a família, apoiar o garoto, ajudar essa mãe que talvez está precisando de emprego, chama ela para fazer uma faxina na sua casa, doa uma cesta básica de alimento para ela, vê o que você pode fazer para ajudar o lado certo da história, não para tentar fazer justiça com as próprias mãos contra o lado que está errado. Agora, continuando, o Vitor disse ali pro Maicon que não tem histórico de violência e que aquilo que a comunidade disse pra nossa reportagem de que ele tem fama de valentão e de brigão não era verdade. Como assim uma pessoa que tem um registro de ocorrência da própria irmã contra si mesmo, de si mesmo contra a própria irmã, ocorrência na polícia, não tem fama de valentão? Tem. Eu sou um homem de família como outro qualquer. Minha família é uma como outra qualquer. Na minha família não acontece esse negócio não de briga, de agressão. E onde acontece a polícia tem que agir. Então existe sim um histórico de violência e de agressão ali naquela casa. Agora, ao vivo, o repórter Maicon Leão está do lado da advogada Andréia Quadros, que é a advogada do adolescente que apanhou. Ô Maicon, o que a Andréia tem a dizer agora pra gente diante das alegações que o Vitor de Salles Batista fez para você?
Malta, ela acompanhou a entrevista aqui, assim, horrorizada com os depoimentos, principalmente com essas justificativas que ele dava. A primeira delas que eu vou pontuar é a questão de o adolescente jogar ovo na casa dela. Na casa dele, na verdade. Doutora, isso nunca teria acontecido? Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Malta. Muito obrigada, viu, Malta, por todas as suas colocações. Eles não têm alimento em casa para comer, eles comem com muita dificuldade, não é? E não há histórico de eles jogando ovo na casa de ninguém, até porque ovo é um alimento extremamente rico em proteína, e se tivesse ovo na casa deles, eles estariam se alimentando desse ovo. Doutora, outro ponto que ele falou e que inclusive ele destaca ao longo dessa entrevista é justamente que esse adolescente incomodava os vizinhos, que tem outros vizinhos que se incomodavam com a bola, com os gritos, com ele subir nas grades. A senhora teve contato com algum desses vizinhos? Eu tive contato com vários vizinhos. Eu tive cuidado de ir à escola, saber quem que era a vítima na escola. A nossa busca é por justiça, não é por olho por olho, dente por dente. Obrigada, Malta, muito obrigada mesmo por ter falado. A família não é agressor. E eu não tenho dúvida de que a família está sofrendo, o pai, a irmã, não tenho notícia da mãe. Mas, enfim, a família não agrediu, mas eu tive o cuidado de conversar com vizinhos, com comerciantes, de ir à escola, pedir laudo para saber quem que é essa vítima na escola. Porque, assim, quem tem atitudes agressivas, provocativas, irritantes, não faz uma vez só na vida. É um comportamento, né, continuado, que faz parte daquela pessoa. Então, eu fui procurar saber tanto quem era o agressor, quanto quem é a vítima. Eu não encontrei ninguém ainda que me desse um depoimento favorável em relação ao agressor. Ela me contou que teve inclusive na escola e que lá, por parte da direção, dos professores, são apenas elogios. Só elogios de um rapaz comprometido, dedicado, um menino que se esforça muito, esforçado. Estava super preocupado porque, por conta do nosso pedido de medida protetiva, eu né, não permiti que ele fosse à escola, todo mundo com muito medo, né? Engraçado que o juiz falou, você pediu 3, 4 dias depois. Eu pedi imediatamente, assim que eu fui editar a ocorrência na delegacia. Só que eu fui impedida na delegacia de registrar o pedido de medida protetiva. O delegado responsável não permitiu. Falou, não, peticione nos autos. E foi isso que eu fiz, entende? Mas assim, também o agressor falou que disseram que viram ele. Deixa eu falar uma coisa. O garoto de 14 anos, que não é um rapaz, e a mãe estão vendo coisas. Estão assustados. Qualquer barulho que ouve, é chorando, é assustado, é preocupado. Eles estão vendo coisas. Eu nunca disse que ele foi, que ele chegou. Eu quero que, da mesma forma que ele deu um jeito de fugir do flagrante, e que ele passou uns dias desaparecidos, que ele continue desaparecido até que se esclareçam os fatos e que a justiça seja feita. Porque eles moram vizinho, grade com grade, muro com muro, entendeu? E o agressor é que tem que sair de perto, e não a vítima e a família da vítima. Ele fala na entrevista que está com medo de voltar para casa, dessas situações, e também, principalmente, que ele já teria procurado essa mãe para reclamar de que nada tinha sido feito, de que muitas vezes ele chegou a falar do comportamento do filho. A mãe desconhece esses contatos, né? Maicon, eu também entrevistei a mãe. Como eu considero que a família do agressor não é agressor, mas a família da vítima é vítima, eu perguntei a todos os vizinhos, e na escola, e comerciantes, quem era a mãe do agressor. E uma pessoa extremamente séria, sabe, correta, que cumpridora das suas obrigações, tanto que tem um trabalho de cuidar dos lares circunvizinhos. Você não entrega a chave de sua casa para alguém que não merece sua confiança. E ela nunca, ou o agressor nunca procurou a família para se reportar de algum comportamento inapropriado de um adolescente e que precisasse de uma correção, de educação, não é? Dos pais responsáveis, educadores, enfim, e não da brutalidade que nós assistimos. Doutora, a gente sabe que, claro, tem aquele trâmite burocrático do judiciário, mas a questão agora ela não segue só na esfera judicial. Tem, claro, o trauma de tudo que essa família passou. Como é que vão ser os passos da agora para frente? Claro, na esfera da justiça, mas também para essa família, que a senhora me contava que enquanto ela via o depoimento, ela ligou para a senhora com medo. Exatamente. Ela me liga diversas vezes no dia, né? Chorando sempre, muito triste, desesperado e pedindo, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, por favor, doutora, me ajuda a me tirar daqui. Eu preciso explicar, aproveitar essa oportunidade, Malta, para explicar o seguinte à sociedade. Quando você chega com uma ocorrência policial numa delegacia e ela é classificada num crime de menor potencial ofensivo, não é instaurado um inquérito, é instaurado um outro procedimento administrativo que se chama termo circunstanciado, TCO, para nós operadores do direito, também para a delegacia, enfim. Esse TCO, ele é concluso ali na delegacia, que já temos um erro muito grave, porque foi um crime cometido contra um adolescente, deveria ter declinado,
para a delegacia especial. Nós temos uma delegacia especial paga com os nossos impostos, que foi furtada de investigar um crime que deveria ter sido investigado lá. E eu também requeri isso, mas o delegado também indeferiu. Então, assim, a gente tem vários erros processuais aí. Concluindo, um TCO, ele não é tratado como um inquérito. Ele foi encerrado ali sem escutar, sem colher o depoimento da mãe, sem colher de vizinhos, dos demais adolescentes que com medo me procuraram, mas falaram, doutora, a gente só fala se tiver proteção. Tá todo mundo com medo. Algumas pessoas nas redes sociais falam assim também, por que ficaram filmando e não foram lá impedir? Tinham mais outros 2 coleguinhas lá. Porque os 2 também são franzinos, são menores. E quem vê, se a gente que assistiu fica com medo daquela agressão, imagine outros 2 adolescentes. Eles gritaram para pedir ajuda e filmaram. Você vê que tem uma hora que eles até vão se afastando com receio de que sobrasse para eles, sabe? Então, assim, o TCO está... Nós fizemos o pedido das medidas protetivas, não sendo da nossa competência de fazê-lo, é do Ministério Público, que é o autor da ação incondicionada. E a gente está aguardando que o Judiciário se manifeste sobre esses pedidos. Esse é o nosso principal momento, assim, processual. Doutora, porque a gente está acompanhando, igual a senhora explicando, é muito bom a gente ter esse espaço para quem está em casa poder entender como que funciona esse trâmite, como que cada situação é tratada, porque para muita gente merecia sim um inquérito detalhado, com que muitas pessoas fossem ouvidas, mas igual a senhora falou, foram ouvidos somente a vítima e também o agressor, e o inquérito foi finalizado dessa forma. Exatamente, eu só tive chance de aditar com o que eles quiseram que eu colocasse lá, porque eu fui lá e requeri outras coisas, mas infelizmente foram indeferidas. Doutora, obrigado pelos esclarecimentos aqui no SBT Brasília. Malta, a gente segue acompanhando esse caso e, claro, torcendo para que esse adolescente consiga depois conviver normalmente com outras pessoas, sem esse medo, que possa pelo menos ficar dentro de casa tranquilo, sem ter a sensação de que alguém está chegando, de que alguém está procurando ele, poder ficar pelo menos tranquilo dentro de casa, né? Então, é por razões como essa, disso nem inquérito ter virado, que a população fica revoltada. Mas, de novo, gente, não é batendo no Vitor que a situação vai se resolver. A André acabou de mencionar que na casa deles há dificuldade de ter alimento. Então, junta toda a sua raiva que você está desse agressor, transforma em solidariedade, leva uma boa cesta básica para essa família, que é a melhor forma de você ajudar. Mas antes da gente encerrar aqui, Maicon, eu queria tirar uma dúvida com você que falou com ele. Ele alegou algumas questões de transtorno psicológico e psiquiátrico, que, na opinião dele, na alegação dele, justificariam o comportamento daquele dia. Só me dê datas. Ele disse que descobriu e começou a tratar isso antes ou depois do fato? Vamos lá, Malta. Ele me disse 2 datas. Primeiro, na pré-adolescência, ainda na época escolar, ele teria procurado uma assistência psicológica, mas que naquela época não deu sequência, que teve apenas uma consulta. E aí, a gente pula nesse tempo e volta para exatamente cerca de 1 mês antes daquele sábado em que o adolescente foi agredido. Isso no dia 2 de março, ele teria ido em uma clínica particular e lá fez uma consulta, mas ele não chegou a voltar para o retorno que estava marcado para o dia 4 de abril, se não me falha a memória. Ele apenas fez essa primeira consulta e não deu sequência nesses atendimentos. Bom, entendi. Eu queria mais uma vez agradecer a presença da Andréia aqui com a gente. A gente vai continuar acompanhando esse caso, continuaremos com o nosso apelo para que a comunidade deixe de lado a violência, que isso não vai resolver as coisas, mas que preste um auxílio mais efetivo para essa mãe e para essa criança. E eu quero terminar dizendo a você que está em casa, que não quer virar o Vitor, quando tiver a situação que você está procurando um psiquiatra, dê continuidade para o seu tratamento. Porque supondo que seja verdade que ele estava ali em surto, de crise de ansiedade, de depressão, de transtorno obsessivo compulsivo, seja o que for, é importante você prestar atenção a si mesmo, para não cair nessa situação de bater covardemente num menino de 14 anos que tem déficit cognitivo, ser exposto para a comunidade, porque o papel do jornalismo também é denunciar aquilo que está errado, e para terminar, ser alvo de ameaças de uma comunidade que fica revoltada com o comportamento, com a atitude muitas vezes leniente de um Estado brasileiro que não consegue endereçar os assuntos como este com a seriedade que deveria. Aqui, por hoje, encerramos. Obrigado, Maicon. Até a próxima. Agora a gente faz aquele nosso giro pela política nacional. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, aliás, o ministro Alexandre de Moraes, deu 15 dias para que a PF envie um relatório sobre o suposto vazamento de dados pelo presidente Jair Bolsonaro. Em agosto de 2021, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra
de um inquérito da Polícia Federal que apura um suposto ataque ao sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral. Larissa Arantes fala com a gente agora. Ô Larissa, esse documento foi aquele divulgado no grupo do presidente no Telegram, que foi inclusive um dos motivos, né, para que o aplicativo fosse suspenso pelo STF em março. Boa tarde para você. Ei, Malta, boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Esse inquérito foi divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais e foi essa divulgação, então, que deu início a todo esse processo de apuração. A gente lembra que, na mesma época, o próprio Tribunal Superior Eleitoral enviou uma notícia-crime para o STF, pedindo, então, a apuração desse suposto vazamento de informações sigilosas. Foi aí que a Procuradoria-Geral da República se manifestou, pediu ali o arquivamento, porque na avaliação de Augusto Aras, o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime ao divulgar esse inquérito nas redes sociais, mas aí agora que entra essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Com base na quebra do sigilo telemático, que é a quebra do sigilo de mensagens, o ministro avaliou que ainda não foi detalhado melhor ali o material que foi obtido com base nessa quebra de sigilo. Então, por isso agora ele vem pedindo este relatório detalhado da Polícia Federal, porque segundo ele, essas informações da quebra de sigilo ainda não foram contempladas, não foram detalhadas, e agora a Polícia Federal vai ter que, então, em 15 dias, como você disse, elaborar esse novo relatório sobre o caso, Malta, e sempre destacando, né? É importante a gente ressaltar isso que o TSE disse, né, em relação a esse suposto ataque hacker em 2018, que isso não representou risco para as eleições, e a gente lembra também que, por lei, um servidor público, ele não pode divulgar informações sigilosas. Então agora a gente segue aguardando esse novo relatório da PF, Malta. Ô Lari, outro assunto que a gente tem acompanhado aqui no jornal são as polêmicas envolvendo o deputado federal Daniel Silveira. Daqui a pouco vai ter a primeira comissão de Constituição e Justiça, a qual Silveira foi eleito membro titular. Como é que está a movimentação por aí? Tem algum outro membro da comissão que pode se opor à permanência dele na CCJ? Bom, Malta, é isso mesmo, né? Essa reunião que está marcada para agorinha mesmo, vou correr para lá para poder acompanhar, mas a gente tem visto nos últimos dias a oposição e outros parlamentares também insistindo ali na não permanência, ou seja, na retirada de Daniel Silveira da Comissão de Constituição e Justiça. Então, hoje essa reunião vai ser, inclusive, importante justamente para a gente observar isso, né? Se a oposição vai se organizar e vai encontrar algum meio dentro do regimento interno da Câmara para justificar, para pedir, então, a retirada de Daniel Silveira da CCJ e assim, né, o PTB terá que indicar um novo membro. Mas então essa é a primeira reunião desde que ele foi confirmado membro titular e desde que começou toda a polêmica em relação à confirmação dele como membro titular. Por quê, né, Malta? Porque a Comissão de Constituição e Justiça é a mais importante da Câmara, é considerada a mais importante, porque ela avalia ali se os projetos podem continuar tramitando ou não, e também os membros avaliam possíveis perdas de mandatos. Então, é todo esse cenário que foi criado aí justamente por isso que a gente está vendo essa repercussão nos últimos dias, Malta. Muito obrigado, Lari. Corre lá na CCJ, então. Eu e o pessoal de casa continuaremos acompanhando seu trabalho no sbtnews.com.br. Bom trabalho para você. Obrigado. Atenção. Acaba amanhã o prazo para regularizar ou para você tirar o título e votar nas eleições de outubro desse ano. O site do Tribunal Superior Eleitoral teve uma instabilidade ontem, segunda-feira, por causa do grande número de acessos. E para aumentar o cadastramento de adolescentes com direito a voto, o TSE fez uma demonstração do uso da urna eletrônica numa escola aqui do Distrito Federal. Quem disse que jovem não gosta de política? Nesta escola de ensino médio no Gama, a 30 quilômetros de Brasília, tem muito jovem que já tirou o título de eleitor para votar. Querendo ou não, isso vai fazer parte do meu futuro, então acho muito necessário as pessoas tirarem o título. Outros já estudam os programas dos candidatos. Hoje em dia está existindo muito a questão da fake news, né? Não podemos basear só em um dado, tem que pesquisar a fundo para saber se é a melhor opção. O Tribunal Superior Eleitoral levou a urna eletrônica até os alunos, deu informações sobre o processo de votação e ressaltou a segurança do equipamento. Ela faz parte de uma arquitetura de segurança que não existe em outro lugar no mundo.
Então ela tem um processador principal e 4 processadores de segurança, né? Esse foi o primeiro evento que o TSE levou as urnas às escolas para desmontar e explicar cada detalhe de funcionamento. A ação também serve como um incentivo para que cada vez mais os jovens estejam aptos a votar. Esse número está em baixa. Até março deste ano, cerca de 1 milhão de adolescentes entre 16 e 17 anos se cadastraram para votar. Até o mesmo mês de 2018, os eleitores registrados desta faixa etária eram mais de 1,5 milhão, uma queda de 30%. O prazo para tirar ou regularizar o título vai até quarta-feira e pode ser feito pelo site do TSE. Por causa do grande número de acessos, o portal apresentou instabilidade nesta segunda, quando foram realizados mais de 500 mil atendimentos. Segundo o tribunal, as áreas técnicas trabalham para o restabelecimento total do sistema. Vamos descobrir agora. Ao vivo, o assessor de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Fernando Veloso, esclarece as nossas dúvidas nessa reta final para a regularização do título. Boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo ao SBT mais uma vez. Foi resolvida, então, a questão da instabilidade do site? Muito boa tarde também. Ótimo estar aqui no SBT, prestando os esclarecimentos necessários. Sim, a gente até o presente momento tem notícia de que o site está funcionando normalmente e, portanto, o eleitor consegue acessar e fazer as suas solicitações. Ana Fernando, será que a gente pode relembrar para as pessoas em casa? tre-df.gov.br. Queria até pedir por gentileza para o pessoal corrigir aqui, ó. Fui eu mesmo que escrevi, gente, tá errado, ó, tá TGPV, mas é gov.gov.br. E aí pela internet dá para fazer todo o serviço, certo? Na realidade a gente precisa corrigir também ainda porque o endereço é .jus. Então é www. Então peraí, fala certinho, o senhor que sabe do endereço certinho. www.tre-df.jus.br www.tre-df.jus.br. Você que está em casa, acessa. E aí, Fernando, o que faz? Pois é, então de forma muito simples, bem autoexplicativa, você vai entrar neste endereço e vai procurar lá o autoatendimento ao eleitor. Está em destaque na nossa página, portanto, bastante visual. E aí ele tem atendimento no eleitor no Brasil e os documentos que são necessários, o passo a passo que é necessário para que você possa solicitar aquele serviço que é necessário. Pode ser uma regularização de título, pode ser até mesmo pagamento de multa, se for o caso, uma solicitação de nome social, o alistamento eleitoral, que é emitir o título pela primeira vez, mudanças de local de votação, de domicílio, tudo disponível no site. Inclusive a impressão do título de eleitor, que pode ser feita agora na sua própria casa. E, Fernando, é importante a gente deixar claro aqui para o telespectador o seguinte: a pessoa que não aproveita esse prazo até amanhã para ficar em dia com a Justiça Eleitoral, depois não vai poder votar e aí vai ter todos os problemas decorrentes dessa decisão, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que amanhã fecha o cadastro eleitoral, é o último prazo, você tem o dia inteiro até amanhã para resolver qualquer pendência e depois só quando as eleições se concluírem em novembro. Mas também é bom frisar que aquelas pessoas que já votaram normalmente nas eleições anteriores, que fizeram a sua revisão biométrica, que têm sua situação, em princípio, regular, não precisam fazer nada agora, não precisam consultar. A gente até pede que não consultem para que não mobilize o sistema e acabe criando algum tipo de instabilidade, como aconteceu ontem. Tá certo, Fernando. Que hora exatamente que amanhã esse prazo termina? 23h59 do dia 4 de maio. Termina o prazo para qualquer tipo de solicitação de serviço eleitoral. Muito obrigado pela presença mais uma vez e por trazer os esclarecimentos. Você que está em casa não regularizou o título, ainda tem pendência com a Justiça Eleitoral, corra, é até amanhã, 11h59 da noite. Até a próxima, Fernando. Bom trabalho. À disposição. Obrigado. O presidente do Superior Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, se reúne hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar amenizar a crise entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O encontro entre as autoridades está marcado para hoje, 15h. Entre os assuntos que devem ser pauta desse encontro está a polêmica envolvendo o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, condenado pelos chamados atos antidemocráticos. Após a condenação, Pacheco e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se colocaram a favor de o Congresso Nacional ter autonomia para decidir sobre cassações de mandatos parlamentares. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro se posicionou com um decreto perdoando a condenação de Daniel Silveira. Outro assunto que deve ser pauta desse encontro entre Fux
e Pacheco são as acusações sem prova do presidente Jair Bolsonaro de vulnerabilidade no sistema eleitoral. Este será o primeiro encontro entre Fux e Pacheco após as manifestações do dia 1º de maio, feriado do trabalhador. O presidente da corte, ainda hoje, deve se reunir também por volta de 5 da tarde com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu que as Forças Armadas também devem participar das apurações das eleições este ano. A proposta foi rechaçada pelo ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E daqui a pouco começa a super terça com jogos da Champions League e da Libertadores da América aqui na tela do SBT. O Luiz Alano deixou um recado pra gente. Hoje é dia de muito futebol na tela do SBT. A partir de 3h45 da tarde tem semifinal da Liga dos Campeões. Vila Real e Liverpool brigam por uma vaga na final da maior competição de clubes do mundo. No jogo de ida, os ingleses venceram por 2-0 em casa. É decisão, é aqui no SBT. Mais tarde, a partir de 9h15 da noite, você acompanha o Palmeiras, que vai até a Bolívia encarar o Independente Petroleiro. Se ganhar a partida, a equipe de Abel Ferreira avança para as oitavas e final com 2 rodadas de antecedência. No mesmo horário, Minas Gerais e Espírito Santo ficam com o clássico entre América e Atlético Mineiro. No primeiro confronto, deu empate. O América saiu na frente e o Galo buscou o empate no final. Super terça de muito futebol aqui no SBT. Agora o caso do jornalista Gabriel Luiz, esfaqueado durante uma tentativa de assalto no mês passado. A justiça aceitou a denúncia contra o homem maior de idade, que é o acusado de esfaquear o Gabriel Luiz. A Kátia Gomes está com a gente ao vivo e tem as informações. Ô Kátia, José Felipe Tunholi agora é réu. Por quais crimes? É com você. Oi, Malta. Pois é, ele que tem 19 anos agora é réu pelos crimes de tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e também corrupção de menores, já que ele cometeu crime na companhia de um adolescente de 17 anos. Esse adolescente também segue internado em uma unidade, de menores de idade, e o José Tunholi já está cumprindo pena na Papuda, Caso ele seja condenado, ele pode cumprir aí 19 anos de prisão. Esse crime que foi no mês de abril, o jornalista Gabriel Luiz estava seguindo para casa quando ele foi surpreendido pelos dois, que estavam ali aparentemente, segundo eles, eles informaram que tinham feito o consumo de drogas. Eles roubaram o Gabriel Luiz, roubaram o celular, roubaram a carteira, que tinha R$250, e abandonaram logo depois o celular e a carteira. No dia seguinte, a polícia conseguiu identificar os dois, inclusive o menor de idade foi até a delegacia dizendo que tinha sido esfaqueado, porque no momento em que o José Tunholi estava esfaqueando o Gabriel, ele acabou sendo atingido também. A polícia desconfiou de 2 pessoas esfaqueadas no mesmo lugar e acabou apreendendo o menor e também identificando o maior de idade. O Gabriel Luiz, ele recebeu 10 facadas, foi levado primeiramente para o hospital de base, depois transferido para o Hospital Brasília, onde continuou internado, esteve na UTI e depois foi transferido para o quarto. No último domingo, ele postou uma foto na rede social dele, agradecendo o apoio de todo mundo, de toda a equipe médica, dos amigos, familiares e também das pessoas que não conhecem ele e mesmo assim mandaram boas energias e fizeram orações para a recuperação dele. O Gabriel segue internado, ainda não existe previsão de alta, mas o estado de saúde dele é muito bom, ele continua se recuperando. E agora o José Tunholi deve responder vai responder pelos crimes de tentativa de latrocínio e também corrupção de menores e pode pegar até 19 anos de prisão. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Que alívio saber que o Gabriel está cada dia melhor, Como eu disse para vocês, estudei com ele na Universidade de Brasília, sempre foi um menino muito querido, muito do bem, trabalhador, que bom que está se recuperando. Uma dona de casa de 65 anos está se recuperando de uma cirurgia inédita no planeta. Ela implantou 3 válvulas com membrana de boi no coração e tudo ao mesmo tempo. Quem vê a dona Irene nem imagina o sofrimento dela.
Antes da cirurgia, a dona Irene tinha dificuldade para fazer tarefas simples do dia a dia, como cozinhar e até caminhar. Para tomar banho eu cansava, para me secar eu cansava, para tudo. Subia a escada aqui da minha filha parando um degrau por degrau, chegava aqui, já sentava, aquela falta de ar. Hoje, ela já faz o que mais gosta, que é brincar com os netos. Aos 65 anos e com insuficiência cardíaca grave, passou por 4 cirurgias e teria que ser operada novamente. A equipe do cardiologista Mohamed Said Gandour, do Hospital Beneficência Portuguesa, decidiu implantar 3 próteses com membranas de coração de boi na paciente, usando uma técnica pouco invasiva, via catéter e com a ajuda das imagens do computador. Faríamos no mesmo procedimento o implante de uma válvula do lado esquerdo e o implante dessas 2 válvulas do lado direito. Foi inédito, primeiro caso no mundo. Você tinha uma paciente que já estava internada há 45 dias, sem melhora clínica, e a gente não tinha mais muito o que oferecer para ela. O procedimento, que aconteceu há um mês, durou 3 horas. Fizemos com ela anestesiada, mas com o coração batendo o tempo todo, então não precisa parar o coração do paciente. Mas nós temos feito em alguns outros casos esse tipo de procedimento com o paciente só com uma sedação leve e anestesia local. E com uma recuperação muito rápida. Bem diferente da cirurgia convencional, chamada de peito aberto, que requer um pós-operatório de 7 dias. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que 240 mil novos casos de insuficiência cardíaca surjam por ano no país. A cirurgia será apresentada no mês que vem em um congresso em Chicago, nos Estados Unidos. Ontem mesmo eu limpei minha casa, passei pano, arrumei tudo, não me cansei. Alegria para ela e toda a família. Graças a Deus, com essa cirurgia, ela ficou ótima. Você vê ela brincando aí com os netos. Tá com o coração novo agora. Alegria. Que coisa boa. Obrigado a você pela companhia e pela audiência. Até amanhã. Você fica agora com SBT Esportes Brasília. Tchau.